Bom, nós estamos aqui com o professor Rodrigo Abrão, que é advogado criminalista e também professor do curso de Direito do Unicerp. E para falar sobre um tema muito relevante, está para completar 2 anos a Lei Henri Borel. Apesar de todo esse tempo, quase 2 anos, a lei ainda não é muito conhecida e traz alguns pontos importantes de proteção à criança, ressaltando que essa lei Henri Borel ela foi promulgada em junho de 2022, contudo, alguns pontos dessa lei ainda não são de conhecimento da população e trazem importantes formas de proteção à criança e ao adolescente. A lei foi criada depois que Henri Borel morreu de forma violenta, agredido em um apartamento onde morava com a mãe e o seu companheiro. Foi um caso de comoção nacional. Professor Rodrigo Abrão, qual a importância dessa lei e que pontos principais o senhor ressaltaria dela para a proteção da criança e do adolescente? Ela alterou não somente o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, mas bem como toda legislação, né, num todo na área criminal, né. Por exemplo, alterou a Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Criminal, alterou o próprio Código Penal, né, no que tange à inclusão do crime de homicídio qualificado, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9 do Código Penal, né, no que tange hoje, né, com essa lei 14.344, como você bem explanou aí, em 2022, incluiu esse homicídio, então, praticado contra menor de 14 anos, né, com violência doméstica e familiar, como homicídio qualificado. Bem como também tem a causa de aumento de pena, e também veio essa lei, né, como vamos dizer, uma réplica, né, uma cópia, praticamente, da lei contra a violência doméstica e familiar, a Lei 11.340, de 2006, que é a nossa conhecida Lei Maria da Penha. No que tange, principalmente, as medidas protetivas, né? Nós temos lá, por exemplo, a possibilidade de afastamento do lar, né, pelo delegado de polícia, bem como pelo policial, né, pelo juiz, em regra. Se o juiz não conceder esse afastamento lá e a comarca não tiver, a cidade não for sede de comarca, até pela autoridade policial, e se não tiver autoridade policial, o delegado ou a delegada, pode ser até por um policial esse afastamento do lar desse agressor com a vítima, né? E também, né, como eu acabei de explanar, essas medidas protetivas, por exemplo, afastamento do lar, a distanciamento do agressor com a vítima, caso haja o descumprimento, nós temos um próprio tipo penal, né, nessa Lei 14.344, que seria o descumprimento dessa medida, né, que inseria o artigo 25, né, da lei, que possibilitaria, então, a prisão em flagrante desse agressor. E lembrando, né, Sanarelli, que essa lei, esse descumprimento, inclusive, em que pese enquadrar numa prisão em flagrante e o crime ser afiançável, não caberia fiança habitada pela autoridade policial, né? E caberia tão somente pelo juiz. Pô, infelizmente, muitos crimes acontecem por omissão da sociedade, né? É o parente que vê a criança com olho roxo, é o professor que vê a criança machucada e não denuncia ao Conselho Tutelar. Parece que existe na lei Henri Borel uma penalização também para a omissão desses casos. Sim, Sarah, temos hoje o artigo 26, né? Então, como eu acabei de explanar, temos o artigo 25, descumprimento da medida, e o artigo 26, que seria essa omissão, né? Essa omissão por parte, por exemplo, pode ser até de um professor, né? Nós estamos aqui, o senhor acabou de explanar como professor aqui do Unicef, pode ser para um professor que, mesmo notando essa criança sendo agredida, porque essa lesão ela pode ser pode chegar à morte, mas pode ser uma lesão corporal, né? Pode ser uma lesão patrimonial. Então, caso haja essa omissão, tipifica o artigo 26 da lei Henri Borel, né, 14.344. Você, doutor, já adiantou aí, né, o motivo da criação da lei, alguns artigos e também em relação ao ECA e ao Código Criminal. Mas só para ficar assim de forma até mais popular, para que as pessoas entendam, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o porquê dessa criação? É uma lei complementar? O ECA deixava margens para a criação de uma lei complementar?
Eu acredito, Sanaela, que o Poder Legislativo, né, que ao criar essa lei, ele complementou, né, essa proteção à criança e ao adolescente. Por exemplo, como eu acabei de explanar, a inclusão do homicídio qualificado, né, caso seja praticado contra esse menor de 14 anos. Bem como, por exemplo, foi alterado o artigo 111 do Código Penal, que o prazo prescricional, por exemplo, uma criança que é submetida a essa violência, tenha, por exemplo, 5 anos, o prazo prescricional não começa a correr antes dela completar 18 anos. Então, houve alteração nesse artigo 111 do Código Penal. Então, eu acho que a iniciativa do Poder Legislativo foi complementar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né, por uma ampla margem de proteção a essa criança e adolescente. Algumas leis, com o avanço da legislação, deixaram de ser simplesmente artigos de injúria, o caso racial, né, que passou a ser crime inafiançável. Também temos a questão da Lei Maria da Penha, né, e a lei Henri Borel também se equipara? Sim, o Poder Legislativo ele replicou muitas medidas protetivas que tinham na Lei Maria da Penha nessa lei agora de proteção à criança e adolescente, bem como também a impossibilidade de aplicar, por exemplo, pagamento de uma cesta básica. Então, o agressor que pratica esse crime contra essa criança e adolescente não pode ser beneficiado, por exemplo, com a Lei 9.099, que é o Juizado Especial Criminal, por exemplo, como eu acabei de explanar, a aplicação, pagamento de uma cesta básica, e ele não venha responder pelo processo, como nós temos lá o benefício da transação penal. Então, essa lei ela impede a aplicação, por exemplo, do Juizado Especial Criminal. Quem notar alguma coisa estranha com a criança, sinais de violência, sinais de mudança de comportamento, ferimentos, como deve proceder? Segundo a lei, Sanalélia, deve encaminhar ao Conselho Tutelar ou à autoridade pública, né? Por exemplo, levar direto ao Ministério Público, à autoridade policial, ao delegado, bem como, né, se achar conveniente, direcionar diretamente ao juiz, autoridade judicial. Bom, nós conversamos com o advogado criminalista e professor de Direito do Unicep, Rodrigo Abrão. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.